aí galera, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem aí com vocês e que, assim como a Rafa, o Estevão e a Esther falaram, vocês estejam aproveitando esse tempo aí em família para estar jogando, conversando mais com a família de vocês, conhecendo melhor e para que vocês estejam realmente aproveitando, tirando um proveito desse tempo que a gente está aí em casa, né? E hoje é um domingo muito especial. E eu queria aqui falar com vocês um pouquinho sobre o significado daquilo que a gente está comemorando hoje. Acho que todos vocês sabem que hoje a gente está comemorando a Páscoa, né? Está sendo uma Páscoa um pouquinho diferente, a gente talvez não tenha aquela reunião em família, aquele almoço em família, é um pouco diferente. Mas eu queria também que ela fosse diferente em outro sentido também para vocês. Que fosse uma Páscoa que vocês realmente estivessem refletindo, lembrando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. A gente lembra muitas vezes que a Páscoa representa a morte e a ressurreição de Cristo. A gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo, sim. Mas o que foi isso? O que foi isso que Cristo sofreu por mim? Quando isso aconteceu? O que isso representa? Então, hoje eu queria lembrar com vocês um pouquinho sobre o verdadeiro significado dessa Páscoa e falar um pouquinho mais sobre o que isso significa, o que isso deve significar na minha vida como cristã. Eu vou começar com vocês, então, lá em Lucas 22, lá no verso 7, vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Quando Cristo, então, ele está ali com seus discípulos comemorando a festa dos pães sem fermento, que seria a primeira Páscoa. Se a gente reparar bem, lá no verso 8 diz assim: Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Ué, mas a gente não está comemorando a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus? Sim, esse é o novo significado da Páscoa. Então, lá nesse verso 8, Jesus disse que eles estavam comemorando a Páscoa. E eles estavam comemorando, então, naquele tempo, a festa dos pães sem fermento, que era, então, a primeira Páscoa. Eles estavam comemorando a primeira Páscoa, que seria a comemoração de quando Deus libertou o povo dele da escravidão do Egito. E aquela primeira Páscoa, ela já faz um paralelo com a Páscoa que nós estamos comemorando hoje. Então a gente pode ver que realmente a Bíblia ela faz um paralelo em toda ela. Ela é uma história contínua, ela conta uma história. Então nessa primeira Páscoa, quando o povo de Deus estava lá no Egito, não sei se vocês lembram que foram enviadas as pragas, a última praga qual foi? Deus avisou e disse: olha, o anjo da morte vai passar sobre o Egito e ele vai levar o primogênito de cada família. E para que vocês, meu povo, não sejam afetados por essa praga, vocês vão pegar um cordeiro puro, limpo, um cordeiro perfeito, e vão matá-lo, sacrificá-lo, pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas. O umbral seria aquela beirada da porta. Vocês vão passar, e onde tiver esse sangue na porta, o anjo da morte não vai passar, e vocês não serão mortos. Então, desde ali, a gente já consegue ver um paralelo com a Páscoa de agora. Porque na Bíblia fala o quê? Que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado para libertar o povo dos seus pecados. Então, ali no primeiro, eles estavam sendo libertos de uma escravidão do Egito, e aqui nessa Páscoa nós somos libertos então da escravidão do pecado. Então Jesus, voltando lá na nossa história, Jesus ele estava ali comemorando com seus discípulos a Páscoa e ele diz para eles, olha, a partir de hoje a comemoração vai ser diferente. A partir de hoje, esse pão que vocês estão repartindo, esse pão representa o meu corpo que é dado em favor de vós. A partir de hoje, esse cálice do qual vocês estão tomando, ele representa o meu sangue, que vai ser derramado em favor de vocês ali naquela cruz. Jesus, então, ele continua o seu percurso, ele vai, então, até o Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos, como era de costume. Chegando ali naquele monte, Jesus ele já sentia o peso dos pecados e a angústia de carregar todos os pecados do mundo. Jesus nunca havia pecado, Jesus não tinha culpa sobre ele. E mesmo assim, ele estava ali carregando o peso de todos os pecados, dos meus pecados e dos seus pecados. A Bíblia diz que aquela angústia foi tamanha, aquela angústia foi tão grande que Jesus chegou a suar sangue. Depois são descritos mais alguns eventos. Jesus é então levado preso e ele é condenado. Jesus ainda é condenado à morte de cruz.
Naquele tempo era uma morte que representava uma morte muito sofrida, uma morte muito dolorosa. Jesus, ele então é levado preso, ele é levado até um pátio, onde as mãos dele são amarradas, e ele é então açoitado. Ele é então açoitado com um chicote, que era feito com chicotes, com instrumentos que eram feitos com tiras de couro, e nas pontas eles tinham tipo umas bolinhas de metal e pedaços de ossos. Aquilo a gente doía muito, aquilo machucava, aquilo rasgava a carne de Jesus, aquilo feriu as costas de Jesus, aquilo feriu os ombros dele. Jesus mesmo assim não desistiu. Além disso, Jesus também é humilhado e os soldados então curtindo com ele e zombando com ele, fazem então uma coroa de espinhos, colocam sobre a cabeça dele e dizem: você não é o rei tem que ter uma coroa. Eles colocam então aquela coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Aquela coroa então fere a cabeça de Jesus e aquilo começa a sangrar. E Jesus então, já sentindo toda aquela dor, ele continua e ele suporta como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele suporta aquilo tudo, por mim e por você. Jesus então, com as costas machucadas, com a cabeça machucada, com aquela coroa de espinhos, ele segue então um caminho até o Calvário. Ele segue então a pé ali, carregando o peso daquela cruz. Aquela cruz era muito pesada, mas o maior peso não era o peso daquela cruz, não era o peso físico. O maior peso que ele carregava ali era o peso dos nossos pecados. Ele carregou sobre ele o peso dos meus pecados e dos seus pecados. Ele então continua o seu caminho e ele chega até o Monte do Calvário, onde seria feita a crucificação. Jesus então é colocado sobre aquele braço horizontal da cruz. Seus braços, suas mãos então são pregadas sobre aquela cruz. E é então pregado com pregos, que seriam pregos bem grandes, bem grossos, assim, para firmar, porque teria que firmar o peso do corpo de Jesus sobre aquela cruz. Eram usados então pregos bem grandes para pregar aqueles criminosos sobre aquela madeira. Então, os pregos são trespassados sobre o pulso de Jesus, eles são pregados ali, e era uma dor muito forte. Ele suporta tudo aquilo por mim e por você. E mesmo assim ele continua, ele não desiste. Ele não desiste por amor a mim e por amor a você. E Jesus então é colocado sobre aquela cruz é levantada. Jesus então sofre muito ali naquele momento. Jesus então continua ali. E naquele momento ele junta todas as forças que ele ainda tinha no corpo. Ele junta todas as forças e ele se levanta e ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo com todo aquele sofrimento, com toda a humilhação, e mesmo sabendo que muitas vezes eu e você iríamos ignorar esse sacrifício, mesmo sabendo que nós iríamos muitas vezes não valorizar aquele sacrifício como ele deveria ser valorizado, mesmo assim ele suportou. Ele suportou tudo aquilo. E ele me disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E ele continuou suportando ali todo aquele peso dos pecados sobre aquela cruz. Jesus suportou tudo aquilo. Ele então, nos últimos versos, é descrito então, no verso 44, então, lá do versículo 23, seguindo, diz assim, que já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui, quando ele diz que o véu do santuário rasgou-se ao meio, se vocês forem lembrar lá em Êxodo também, quando fala um pouco sobre o tabernáculo, diz que assim, que o santuário ele tinha um véu que dividia o lugar do Santo dos Santos, que era o lugar onde estava a presença de Deus. O sacerdote era o único que poderia chegar àquele lugar. E ele tinha que ser purificado, ele tinha que fazer sacrifício pelos seus pecados antes de entrar naquele lugar. E ele não poderia entrar ali com nenhuma impureza, porque senão ele seria fulminado. Ele não poderia estar, ninguém poderia estar diante da presença de Deus diretamente. E naquele momento, então, aquele véu que dividia onde estava a presença de Deus, aquele véu se parte ao meio, representando então que naquele momento, a partir do sacrifício da morte de Cristo, eu posso, a partir dele, me achegar a Deus, e me achegar a esse Deus maravilhoso, e a esse Deus que me ama e que me criou, que é o meu Criador. Então, a partir de Cristo, eu posso então me chegar diretamente a Deus. Eu não preciso mais passar ou pedir a um sacerdote que faça um sacrifício, e que então leve aquele sacrifício, que faça toda a apropriação pelos meus pecados. Não. Eu posso me achegar diretamente a Deus, levar a Ele
as minhas angústias, levar a Ele os meus sofrimentos, levar e pedir a Ele que me perdoe pelos meus pecados. Naquele momento, então, Jesus diz em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, então, ele expirou e ele entregou ao Pai o seu espírito. E é descrito, então, que depois Jesus foi colocado em um sepulcro, que seria o túmulo onde eram enterrados os mortos naquele tempo. Ele é colocado naquele sepulcro e é fechado aquele sepulcro com uma pedra diante da porta. O sepulcro seria mais ou menos assim, vamos ver aqui no figurinho para mostrar para vocês. E é então colocada aquela pedra à frente daquele sepulcro para lacrar aquele sepulcro, porque Jesus já havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Foi levado aos líderes, então, e eles ordenaram que fosse colocada essa pedra na porta para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e falasse que, então que ele ressuscitou. Mas mesmo assim, ao terceiro dia, então, nós vemos que é descrito que 2 mulheres seguidoras de Jesus foram até o túmulo e não encontraram nada lá dentro. Não encontraram o corpo. Jesus havia ressuscitado. E é dito a elas a partir de um anjo: por que vocês procuram entre os mortos quem vivo está? Jesus havia ressuscitado, ele havia cumprido a promessa. E a partir daquela ressurreição, então, é isso que a gente comemora. É essa morte, é essa ressurreição que a gente está comemorando hoje. É nisso que a gente crê. É nesse Cristo, é nesse Jesus, é nesse amor. É esse amor que o segurou naquela cruz. Não foram pregos que seguraram Jesus ali naquela cruz, foi esse amor que ele tem por nós. Você pode imaginar que uma pessoa que consiga suportar tamanho sofrimento por você? Foi isso que Jesus fez por nós. É isso que nós comemoramos hoje. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. É essa alegria que nós podemos ter hoje, porque nós entendemos hoje que os meus pecados, eles podem ser perdoados. Que Jesus, ele veio para trazer a salvação para mim. Que a partir da morte dele, eu posso então viver uma vida eterna. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa e essa é a salvação que ele traz. Essa é a mensagem que ele traz para nós. Então que nessa Páscoa nós possamos realmente refletir. E leia um pouco sobre esse texto, sobre o que foi esse caminho de Jesus, para que vocês possam entender, então, o que foi isso que Jesus fez por mim. Por que eu digo que Jesus ele foi lá e ele morreu e ele ressuscitou? E por que eu digo que isso é o maior gesto de amor que ele fez por mim? Porque esse sacrifício e essa morte é o que me permite hoje que eu esteja reunida com o Pai. É a partir da morte de Cristo que o véu do templo então se rasgou e que eu posso hoje então me achegar a Deus diretamente. Nós comemoramos hoje que nós temos um Salvador, nós temos alguém que nos redimiu e que nos limpou de todos os nossos pecados e que por isso hoje eu posso, mesmo eu sendo pecador, eu posso hoje me achegar ao Pai e eu posso pedir que Ele perdoe os meus pecados e eu posso hoje orar e dizer: Deus, eu creio, Deus, que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor é o meu Senhor. Eu creio, Jesus, que o Senhor morreu por mim naquela cruz. E a partir disso, a partir dessa fé, a partir dessa crença, a partir dessa confissão, eu posso então hoje desfrutar de uma paz, de saber que eu vou viver uma vida eterna com Ele. Eu vou viver eternamente com Cristo. Eu vou viver eternamente em um lugar de paz, em um local de alegria. Que essa é a nossa alegria como cristãos. É isso que significa ser um cristão. Esse é o significado dessa Páscoa, é isso que nós estamos comemorando hoje. É essa morte e essa ressurreição que eu comemoro. Eu comemoro hoje porque eu tenho um Salvador, eu tenho alguém que me amou acima de todas as coisas. Ele não me amou por algo que eu fiz. Não, Ele me ama apesar de eu ser um pecador. Ele me ama mesmo quando eu erro, quando eu vou lá e quando eu ignoro esse sacrifício, e quando eu mais uma vez erro, mais uma vez eu peco, mais uma vez Ele me perdoa. Pelo seu amor, pelo amor de Deus, pelo amor que Ele tem por mim. É esse o amor que eu comemoro hoje. É isso que a gente está comemorando hoje. É essa alegria que eu posso ter hoje. De saber que eu tenho um Salvador, que eu tenho alguém que se colocou no meu lugar, que morreu por mim. Vocês podem imaginar alguma pessoa que ele se colocou ali na frente, na nossa frente, ele se colocou ali para morrer por mim. Alguém que não tinha pecado. Ele morreu por mim. Ele se fez sacrifício no meu lugar. Que nessa Páscoa, então, Deus possa nos despertar, para que nós, então, possamos entender tudo isso, tudo que Ele fez por nós. E diante disso, que esse amor deles possa constranger a gente, para que esse amor possa, então, nos levar
a levar essa palavra de paz, palavra de salvação para as pessoas que estão à nossa volta. Então era isso que eu queria deixar hoje com vocês. Aproveitem esse tempo aí com os pais de vocês, revejam aí sobre essa história, conversem com eles mais sobre isso, leiam sobre isso. E eu queria também lançar um desafio para vocês. Eu sei que muitos de vocês gostam de lettering, gostam de desenhar, e eu queria lançar um desafio para vocês. O desafio da semana, então, vai ser que vocês façam, então, um lettering, uma colagem, um desenho que seja a representação daquilo que é a Páscoa para vocês, daquilo que vocês entendem que é a Páscoa, daquilo que o Senhor colocou no coração de vocês, daquilo que vocês entenderam que é a verdadeira Páscoa. Depois eu quero ver, então, esse desafio aí feito por vocês, e até a próxima!